Então fala você que se conecta comigo para mais um vídeo aqui no canal Vasco Connection. Eu sou Eduardo Ferrari e trago informações do nosso Vasco. Mas antes eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e acione o sino de notificações. Venha comigo, faça parte dessa nova história da gente falar do nosso Vascão da Gama, beleza? Pessoal, o Vasco anunciou muitos nomes essa semana, apresentou, na realidade, muitos nomes dessa semana. Estivemos no CT, Moacir Barbosa, para perguntar, para ver o CT. Falei aqui, o CT é show de bola, o Vasco não deve nada para ninguém, o Vasco pode fazer a pré-temporada inteira no CT Moacir Barbosa, junto ao Sesc, sem problema algum. O Vasco apresentou jogadores como Anderson Conceição, Thiago Rodrigues, goleiro, o Everton, Yuri, Isaac, o lateral esquerdo, Edmar. O que mais me chamou a atenção nesses jogadores, o primeiro ponto foi a torcida deles pelo Vasco. O Yuri se declarou vascaíno, o Anderson Conceição, o Thiago Rodrigues, todos eles falando, sou vascaíno de infância, amo o Vasco desde que eu nasci. Isso, para muita gente, não conta. Mas para a torcida do Vasco, conta e conta muito. Na minha opinião, e não estou aqui usando teoria da conspiração, não, esse time, não elenco, já é mais forte do que o da temporada passada. O time. E com Anderson Conceição, goleiro Thiago Rodrigues, no meio-campo, Isaac e Yuri, lateral esquerdo Edmar, claro que o titular da posição é o Riquelme, na lateral direita o Léo Matos, muita gente fala do Léo Matos, mas Léo Matos está bem, pude conversar com o Léo Matos, falou, estou bem, estou muito motivado, o Vasco volta para a Série A esse ano. Eu gostaria de agradecer aqui o Maurício Nassif, da agência 90 Minutos, empresário do Anderson Conceição, zagueiro, entre outros jogadores. Maurício Nassif, uma pessoa espetacular, amigo pessoal do Maurício Ribeiro, comentarista aqui da Rádio Onda Mix FM. Um grande abraço para os dois. Passou esse vídeo, fez a edição do vídeo do Anderson Conceição, chamou muita atenção, muita atenção. Você vai assistir aqui no final do vídeo. A emoção, a vascainidade e a gratidão pela mãe, pela família, a chegada dele no Vasco, jogou na base do Vasco, retornou agora para o Vasco. Passou um filme na cabeça do Anderson ali, naquele momento que ele se emociona, fala do sentimento, daquele sentimento de poder retornar, às origens. Olha, eu comecei aqui, passei no teste do Vasco. Vocês vão assistir no final do vídeo. Gente, isso para o torcedor vascaíno, o que faltou na temporada passada, a entrega dos jogadores. O que eu estou enxergando nesse período, dessa pré-temporada, nesse trabalho que o Vasco vem fazendo através do Carlos Brasil e do Zé Ricardo, Eduardo Húngaro. Olha, gente, sendo muito sincero com vocês aqui, nós não tivemos isso na temporada passada. Essa entrega dos jogadores até no treinamento, o Luiz Cangá chegou dando carrinho até no treinamento em 2 toques, cara. Então, assim, você aí do outro lado, vou falar uma coisa para vocês. Muitas questões administrativas, todas elas, na realidade, precisam ser resolvidas no Vasco. Isso é fato. Não estou falando aqui de administração. Estou falando do trabalho que o Zé Ricardo vem fazendo junto com o Carlos Brasil, Eduardo Húngaro, no campo de jogo, preparando esses atletas, escolhendo esses atletas a dedo. Repito, lembra muito aquele elenco que foi formado de 2008 para 2009, quando o Vasco caiu pela primeira vez para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, a emoção, o sentimento desses jogadores contam e contam demais, porque isso vai para dentro do campo. Sabemos disso, a psique fala sobre isso. Quando você joga com sentimento, quando você age com sentimento,
você vai de outra maneira para resolver determinadas situações. Agora, quando você vai por obrigação, vou aqui porque jogo e tal, não vai funcionar. E agora, parece que a ficha caiu e as pessoas estão agindo. O Pedro Raul, que foi oferecido ao Vasco, o Vasco já negocia com o jogador também. Eu tive essa informação ontem. É um atacante que jogou junto com o Bruno Nazário no Botafogo. Tem que parar com essa história. Não deram certo. Tiveram certo destaque no Botafogo. A contusão atrapalhou os dois atletas e são atletas que chegam para disputar, jogar a Série B. O Bruno Nazário é um jogador muito talentoso, com muita qualidade. Se não tiver contusões, nós temos um meia, um canhoto habilidoso, vai chegar bem no ataque, tem um arremate de fora da área, consegue criar jogadas, coisa que faltou muito para o Vasco dentro dessa temporada, antes da chegada do Nenê. Depois que o Nenê chegou, a coisa resolveu. Agora, antes da chegada do Nenê, estava tudo embananado, o Vasco não conseguia criar, o Vasco dependia do Marquinhos Gabriel, que não conseguia achar um jogador livre em campo. E na chegada do Nenê é incrível, né? O Nenê chegou e o Cano parou. O Cano, sei lá, não jogava mais. Aliás, o Cano tem que respeitar mais a instituição Clube de Regatas Vasco da Gama e principalmente a torcida do Vasco, né? Porque está no Fluminense hoje, que tem que faltar com respeito com a torcida não, viu, Cano? Fica ligado aí, tá certo? E outra coisa, não é esse atacante todo não que a galera, Cano, endeusando o Cano. Vamos parar com esse lance. Tá? Eu acho que o Vasco já teve muitos atacantes, a torcida do Vasco sabe quem são, tipo Edmundo, Roberto Dinamite, Bismarck, Bebeto, Romário. Quem é Cano, meu Deus do céu? Leandro Amaral, Alex Dias. Vou levantar aqui Tita, a gente vai ficar falando o dia todo aqui de jogadores que jogaram com a camisa do Vasco. Então, assim, pessoal, eu, Eduardo Ferrari, de coração, acho que o Vasco acertou sim algumas contratações. Lateral direito Everton também treinando muito bem, tá indo muito bem. E o Vasco tem que montar esse elenco. Ele não pode sonhar em pegar jogadores como foi o Rômulo, como foi Marquinhos Gabriel e de repente, porque jogou, porque não tem... Não, vamos sair dessa. Vamos mudar aqui o discurso, tem que pegar esse tipo de jogador. Foi isso que nós pregamos no final da temporada, pô. Agora vai mudar o discurso? Vai chamar esses jogadores de quê? Vai falar que os jogadores são o quê agora? Tá certo? O Vasco encontra muitas dificuldades, por exemplo, e isso é culpa da administração, da atual gestão, aí eu culpo todos eles, para encontrar um centroavante. Tá certo, contratou o Raniel, que aceitou jogar no Vasco e tal, veio, se apresentou, motivado o Raniel, estou acreditando no Raniel também. Agora, o Vasco encontra muitas, o Vasco acertou um exemplo com o Luiz Amarília. Seria aí, de repente, um alento aí para o torcedor vascaíno, que quer um jogador com nome, um jogador de mercado e tal. Porém, o Vasco encontra muitas dificuldades para negociar com o Vélez, que é o clube que detém os direitos do jogador. Mas a coisa ainda não terminou, as negociações ainda não terminaram. Por quê? O Amarília ainda treina em separado do time, do clube e tal, porque ele quer o Vasco, ele quer jogar no Vasco. Isso é fato que eu estou dizendo aqui. Agora, o Vasco tem que ser mais assíduo, o Vasco tem que investir mais, já que o Adriano Mendes, há dias atrás, falou, há um mês e pouco, né? Que o Vasco ia abrir mais o cofre, que o Vasco ia injetar mais grana dentro para contratações, né? Para que o Vasco possa retornar para a Série A do Campeonato Brasileiro, que é a cereja do bolo dentro dessa temporada. Tem que dar um cala-boca em alguma galera aí, de outros torcedores de outros clubes aí que estão enchendo a paciência do Vasco e sequer tem a história, chega perto da história do Vasco, viu, Cano? Então, é isso, gente. Vocês vão ficar no final agora com um comercial do Argentino Hotel, localizado na Zona Sul. Ligou para o telefone embaixo do comercial do Argentino Hotel, você vai receber um desconto aqui do canal. Outro vídeo antes do Argentino Hotel é o do Anderson Conceição, com exclusividade
aqui para o canal Vasco Connect. Mais uma vez agradecer a agência 90 Minutos, do empresário, do atleta Maurício Nassif, que enviou o vídeo para a gente aqui em primeira mão. Valeu? Beijo no coração de todos. Eu sou Eduardo Ferrari e deixo mais um vídeo aqui. E saudações vascaínas. Então, foi até engraçado a minha chegada aqui, cara. Eu sou do extremo sul da Bahia e minha mãe, ela teve que trabalhar em 3 lugares para conseguir uma passagem de ida para mim. E quando eu cheguei e foi por ela também que eu falei que eu ia sair de casa e só ia voltar quando eu virasse profissional. Com a passagem de ida, eu vim da Bahia pra cá, na Novo Rio, cheguei e graças a Deus eu passei no teste do Vasco e liguei pra ela: amanhã eu não vou voltar mais. Passei no teste do Vasco, vou ficar alojado aqui. Para mim é uma honra estar vestindo a camisa do Vasco, depois de ter passado aqui na categoria de base e agora estar retornando no profissional, no momento de reconstrução do clube. E para mim vai ser um desafio muito grande, não só para mim, mas também para todos os meus companheiros que estão chegando, que quer fazer parte de um novo projeto do Vasco, um novo grupo, com muito trabalho, muito foco. E assim, eu sempre tive o sonho de um dia poder vestir essa camisa, então graças a Deus e a algumas pessoas que fizeram esse sonho tornar realidade também, que foi o meu empresário, Maurício Nassif, que é um cara que está comigo há bastante tempo, que conhece e sabe de todos os meus sonhos e desejos de profissão. Então assim, eu devo muito a ele também de estar chegando ao Vasco. Fez um papel aí fundamental nessa minha transferência.